Sob as sombras do desconhecido, existem criaturas que desafiam a nossa compreensão. Monstros que habitam as fronteiras do que chamamos realidade. Bem-vindos ao Mistérios Noturnos. Hoje, exploramos os 3 monstros mais inacreditáveis da criptozoologia. Criptozoologia, o que é? Bem-vindo ao mundo sombrio e inexplorado da criptozoologia, a ciência pseudocientífica que estuda criaturas cuja existência ainda não foi provada pela ciência convencional. Essas criaturas, conhecidas como criptídeos, habitam o limbo entre a realidade e a ficção, a natureza e o sobrenatural. Desde tempos imemoriais, a humanidade tem sido fascinada por monstros e seres lendários, mas é na criptozoologia que essas histórias ganham uma perspectiva científica. Imagine-se a caminhar sozinho numa floresta densa e silenciosa. O vento uiva entre os galhos das árvores, fazendo arrepiar-se. De repente, ouve-se um ruído. Um som que não pertence à floresta. Vira-se e vê um par de olhos brilhantes observando das sombras. Já ouviu histórias de uma criatura que habita essa floresta, mas sempre as considerou apenas lendas locais, até agora. Essa é a essência da criptozoologia, a linha tênue entre o que conhecemos e o que ainda está para ser descoberto. A criptozoologia não é apenas sobre monstros e lendas, mas também sobre a exploração do desconhecido e a procura pela verdade. Por séculos, criaturas que antes eram consideradas mitos, como o gorila e o calamar gigante, foram descobertas e aceites pela ciência. Isso leva-nos a questionar: quantos mais desses supostos mitos poderiam se revelar como realidade? De florestas escuras e densas a lados profundos e misteriosos, o nosso mundo está cheio de lugares inexplorados e criaturas desconhecidas. A criptozoologia é a chave que pode destrancar esses mistérios e expandir o nosso conhecimento sobre o mundo natural. Então, prepare-se para uma viagem ao desconhecido enquanto exploramos algumas das criaturas mais inacreditáveis da criptozoologia. O Pé Grande. O lendário Pé Grande, conhecido também como Sasquatch, é uma figura que transcende as fronteiras da criptozoologia, tornando-se um ícone da cultura popular. Muitos dizem que essa criatura é originária das florestas isoladas da América do Norte, onde habita longe do alcance da civilização. As descrições retratam um gigante peludo, com estatura que varia entre 2 e 3 metros, semelhante a um macaco, mas que anda sempre ereto. Os seus enormes pés, que dão origem ao nome, deixam pegadas distintas que têm sido cultadas e moldadas por entusiastas e pesquisadores, na tentativa de provar a sua existência. Há milhares de avistamentos relatados, alguns inclusive com vídeos e fotos que alimentam a curiosidade pública. Mas a existência do Pé Grande vai além de simples avistamentos. Há relatos de encontros assustadores, onde a criatura mostrou comportamento agressivo. Outras histórias falam de comunicação, sugerindo um nível de inteligência semelhante ao dos humanos. A grande questão é: essa criatura enigmática é real ou fruto da nossa imaginação coletiva? Existem gigantes peludos que conseguem evitar o nosso contato, que vivem nas margens da sociedade, ou são apenas mitos e lendas criados para explicar os ruídos na floresta e as pegadas misteriosas? As respostas ainda estão perdidas na névoa do mistério e talvez nunca venhamos a conhecer a verdade. Chupacabras. O chupacabras, um nome que literalmente significa sugador de cabras, é uma das criaturas mais sinistras do mundo da criptozoologia. Surgindo pela primeira vez em meados dos anos 90, em Porto Rico, este monstro rapidamente tornou-se conhecido através de relatos assustadores e inúmeras testemunhas. Os relatos descrevem os chupacabras como uma besta pequena, quase do tamanho de um pequeno urso, com uma fila de espinhos ou cristas que vão da cabeça até o final de seu corpo. Alguns dizem que tem olhos brilhantes, possivelmente bioluminescentes, que cintilam na escuridão da noite. No entanto, o que realmente deixa as pessoas aterrorizadas são os relatos de seu comportamento assustador. O chupacabras tem o hábito perturbador de atacar animais, principalmente cabras e ovelhas, drenando-lhes o sangue através de pequenas perfurações, quase como se fosse um vampiro. Os animais são normalmente encontrados mortos, sem uma única gota de sangue. Os avistamentos de chupacabras não estão limitados a Porto Rico. Relatos dessa criatura têm vindo de várias partes das Américas, incluindo Estados Unidos e México. No entanto, a maioria dos relatos permanece não comprovada e o chupacabras continua a ser um mistério. Se o chupacabras é real ou apenas um produto de histórias assustadoras contadas para manter as crianças dentro de casa à noite, ainda não sabemos. Mas uma coisa é certa: o medo que o chupacabras provoca é muito real e perdura até hoje.
O monstro do Lago Ness. O monstro do Lago Ness, ou Nessie, é talvez a criatura mais icónica da criptozoologia. Este suposto habitante das profundezas turvas do Lago Ness, na Escócia, capturou a imaginação do público global desde o seu primeiro suposto avistamento em 1933. De acordo com relatos, Nessie é um monstro marinho de um tamanho gigantesco, com um longo pescoço que lembra um plesiosauro, um réptil marinho que viveu na época dos dinossauros. A imagem mais famosa do monstro do Lago Ness, conhecida como a fotografia do cirurgião, foi tirada em 1934 e mostra uma criatura de pescoço longo emergindo das águas. Embora essa foto tenha sido posteriormente exposta como uma farsa, ela serviu para solidificar a imagem de Nessie na mente do público. Mas a lenda de Nessie é muito mais antiga. Relatos de uma criatura no Lago Ness datam da época dos Pictos, um antigo povo da Escócia, que esculpiram figuras de criaturas aquáticas em pedras ao redor do lago. Os avistamentos continuam até hoje, com turistas de todo o mundo indo ao Lago Ness na esperança de capturar uma visão, ou talvez uma foto, da famosa criatura. No entanto, apesar de décadas de buscas e investigações, a existência de Nessie ainda não foi comprovada. Ainda assim, a lenda do monstro do Lago Ness continua a ser uma das mais duradouras e fascinantes do campo da criptozoologia. Ela serve como um lembrete de que, apesar do nosso conhecimento avançado, ainda existem mistérios que aguardam para serem descobertos nas profundezas escuras dos nossos oceanos e lagos. Estas são apenas algumas das muitas criaturas que povoam o domínio enigmático da criptozoologia. São elas apenas fruto da nossa imaginação ou existem realmente seres desconhecidos à espreita nas sombras do nosso mundo? O nosso desejo de desvendar esses mistérios continua a impulsionar-nos para o desconhecido. Obrigado por acompanhar-nos nesta viagem misteriosa. Não se esqueçam de inscreverem-se e de clicar no sininho para ficarem a par dos nossos próximos vídeos. Até ao próximo episódio, se ousarem entrar novamente no mundo dos mistérios noturnos.